Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a cobertura do ACC 2025 da 12x8, do podcast da 12x8. Eu sou o Matheus Prata, estou aqui com dois recém-integrantes da 12x8, mais o meu parceiro de sempre, Rafael Rossi. Obrigado, agora com fico vocês feliz. novamente aqui no 12cast, Raquel Rios. Olá, pessoal, boa noite. Agora vocês vão me ver bastante por aqui, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, meninos, e vamos lá para a cobertura aí do congresso recém-terminado. Vamos lá. Exatamente, o congresso terminou hoje, na Há segunda-feira. horas, poucas horas E a aqui. gente já tá aqui sentado para fazer a cobertura para vocês. O Ron Weasley da 12x8. Fala, Plínio, seja pessoal. muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Tudo bom? Prazer estar aqui, uma honra fazer parte aí dessa cobertura do Congresso da ACC 2025. Pela quarta vez, né, Sagrado? Da última vez você Quarta estava até vez. trajado de 12x8 já. Pois é, hoje que eu não tô. Já foi então introduzido, né? É propriamente introduzido, Rossi, já o faltava Rossi. só a Raquelzinho. Exatamente. Então a gente vai trazer os 10 principais artigos do Congresso da ACC 2025 com algumas menções honrosas. A ideia é a gente trazer a mensagem principal de cada um deles com algumas críticas do que a gente pode ou não aplicar à nossa prática clínica. E acho que um dos principais, do primeiro dia, uma das principais mensagens foi justamente em relação à semaglutida, né, Plínio? Então, com os estudos SOUL e STRIDE. Exatamente. Então, começando aí com o estudo SOUL, né? Agora está muito em voga nos congressos atuais o cardiometabolismo e por isso que hoje a gente vai falar do estudo SOUL primeiramente, que foi um estudo aí que foi bastante interessante, né? Então, sabendo que a diabetes aí tem uma alta prevalência, em torno de 830 milhões de pessoas no mundo, conferindo, portanto, aí um alto risco cardiovascular nesses pacientes e o que a gente sabe que atualmente a gente tem que não só reduzir a meta glicêmica, mas também o desfecho cardiovascular. E nesse contexto a gente tem dois medicamentos muito importantes. Os inibidores de SGLT2, que todo mundo está cansado de saber dos benefícios, né? E os análogos de LP1, tanto a liraglutida como a semaglutida. Só que a gente sabe é que os desfechos cardiovasculares que foram reduzidos posteriormente, né? Foram na forma subcutânea. Contudo, na forma via oral, a gente ainda não tem estudo que mostre de fato superioridade no contexto de redução do desfecho cardiovascular. A Novo Nordisk querendo ficar cada vez mais rica, né? E tá ficando, né? Eu, inclusive, tô com vontade de começar aí uma cena. Eu espero que não pro benefício cardiovascular, Sagrado. Você é muito jovem para isso. Mas continuando então, né? Então, o que a gente tinha antes? A gente tinha o estudo de 2019, o Pioneer, com 3.100 pacientes, que ele foi um estudo de não inferioridade, porque todo medicamento para diabetes precisa avaliar o risco cardiovascular nesses pacientes, né? Até porque, antigamente, alguns medicamentos para diabetes acabaram descompensando a parte da IC, inclusive as glitazonas. E, portanto, o estudo SOUL, ele avaliou justamente a semaglutida via oral agora como desfecho de superioridade em relação ao placebo naqueles pacientes com diabetes e alto risco cardiovascular, seja DAC, doença cerebrovascular, doença arterial periférica ou DRC, né? Foram incluídos aí 9.600 pacientes nesse estudo, teve um segmento de 48 meses, um segmento bastante longo, e o desfecho primário avaliado foi justamente o MACE, morte cardiovascular, infarto, doença cerebrovascular, né, o AVC. E como desfecho secundário, tivemos também o desfecho renal nesses pacientes e, além disso, a morte cardiovascular e o desfecho vascular também, em relação à isquemia de membros inferiores. E como resultado, o que tivemos, né? Tivemos um resultado positivo. Então, tivemos pela primeira vez um análogo de LP1 via oral com redução do desfecho cardiovascular, redução de 14%. Principalmente às custas de infarto, diferentemente do estudo Pioneer, que foi uma redução principalmente às custas de morte cardiovascular. E o que chama atenção é que no estudo SUSTAIN, que a gente tinha prévio, né, o que houve redução foi de 26% do MACE, ou seja, parece que foi um pouco mais expressivo na forma subcutânea. E faz sentido. Por quê? A forma subcutânea tem uma biodisponibilidade em torno de 90%, sendo que a forma via oral tem em torno de 1%. Ou seja, o resultado foi positivo. Já nos resultados, né, nos desfechos secundários, a gente já não teve o mesmo benefício, não foi significante, né? Então, acho que assim, o que chama a atenção desse estudo? Pela primeira vez, tivemos um análogo de LP1 com redução de desfecho, né? Segundo, em relação ao preço, a forma de 14, a gramagem, né, de 14 miligramas, que é equivalente aí, mais ou menos equivalente a 1 miligrama de subcutâneo, ela é mais barata para o tratamento. Então, para o tratamento de diabetes, existe aí um benefício. Outras coisas que chamaram a atenção no estudo foi justamente a perda de peso, que não é um medicamento criado para perda de peso, mas houve perda de peso.
em torno de 3 quilos. Houve redução da hemoglobina glicada em torno de meio. Veja que não é tão evidente como a forma subcutânea, né? E outra coisa que chama a atenção é que não houve hipoglicemia. E outra coisa, por fim, que chamou a atenção, né? É que os pacientes do placebo tiveram mais efeitos adversos, né? Do que em relação aos pacientes com a semaglutida, que, por sua vez, tiveram mais efeitos gastrointestinais, certo? E, por fim, uma coisa que eu gostei também do estudo é que o benefício foi mantido naqueles pacientes com inibidores de SGLT2. Ou seja, o tratamento para diabetes otimizado, né, atua em conjunto. Incluindo os dois, né? Que era uma coisa que a gente não tem muito bem estabelecido ainda. Exatamente. Vamos ver aí para frente, talvez um comprimido com os 2 medicamentos seria uma boa coisa, né? Então, basicamente, opção, fica a né? mensagem, né? Que a gente já sabia que o injetável era bom para o diabético, reduzia desfechos. Agora a gente está seguro também de ter a opção de quem não tolerar o medicamento injetável de dar a medicação via oral. Acho que fica muito bem estabelecido com essa... Não precisa de novos estudos para demonstrar que a semaglutida via oral faz um efeito. Como a gente conseguiu ver em tudo que o Plínio falou, desde glicada e tudo mais. Perda de peso, né? Outro dado que ficou muito importante, como ele falou, né? Que a Dosagens um magnitude- pouquinho diferentes, biodisponibilidade um pouquinho diferente, mas efeito de perda de peso ainda sustentado, por mais que atenuado, ele ainda existiu, controle de glicada existiu e um desfecho cardiovascular positivo também existiu. Então, E a apresentação, né, Rafa? Tudo de bom, né? A apresentação via oral para o paciente acaba sendo muito, até para muito mais aderência, fácil, né? Muito mais interessante, exato. né? Então, é bem legal o resultado. E para nosso nível de Impactando SUS no aqui, né? O preço, preço né? faz toda a diferença, com certeza absoluta, né? Lógico que o preço via oral ainda é bastante elevado, mas em comparação, né, com a forma subcutânea ainda acaba sendo compensando um pouco mais, né? Ainda fica mais competitivo, né? Exatamente. E tem paciente que não gosta aí de tomar injeção, né? Então, para esses pacientes, talvez seja a forma mais fácil de ele ter um tratamento para diabetes com redução de desfecho cardiovascular. Bom, que a semaglutida reduz peso e reduz desfecho em diabético, a gente já esperava, né? Agora, será que ela pode melhorar a claudicação intermitente Não. em paciente com doença arterial Aí já é periférica? demais. Por isso que eu preciso tomar semaglutida. Então, tivemos mais uma resposta, gente. Eu acho... agora é a bola da vez, né? Os análises de LP1 na redução da inflamação sistêmica é o que está causando aí a redução de desfecho de fato. Então, o estudo STRIDE, ele avaliou a semaglutida, dessa vez da forma subcutânea, na dose de 1 miligrama por semana, né? E o que acontece? Eles avaliaram na doença arterial periférica, sabendo também, sempre eu gosto de contextualizar, né? Sabendo que a doença arterial periférica, ela tem uma prevalência em torno de 240 milhões no mundo, e a gente sabe que isso causa muita limitação, aumenta o risco cardiovascular, os pacientes têm uma incapacidade grande relacionada à doença arterial periférica, principalmente relacionada à claudicação intermitente. E o que a gente tem de tratamento atualmente, né? A gente tem, segundo a American Heart, na diretriz de 2024, que falou justamente da doença arterial periférica, o que nós temos é a mudança de estilo de vida, lógico, né? O exercício físico, que inclusive o artigo fala que, lógico, que ele é muito benéfico, só que é algo que é difícil ter acesso, o exercício físico supervisionado. Também, os pacientes são pouco aderentes e a longo prazo você vai perdendo a aderência desse paciente. A gente sabe que o resultado é muito positivo, mas a aderência de fato é difícil. Além disso, a gente tem Ainda bem que o Silvio foi embora, né? Ainda bem, Para quem não escutou o podcast eu- anterior, a gente gravou um podcast com o Silvio sobre atividade física e DAC. Na verdade, vai ser o próximo. Vai ser o próximo. Então, vocês vão ouvir ainda o Silvio falar sobre isso. eu não tô falando contra, tô falando que é difícil a gente manter. Sim, né? perfeito. Se fosse fácil, todo mundo faria. Né? Exatamente. Infelizmente, não é a nossa realidade a Daqui nível São Rossi populacional. faz. E muito. Então, temos também o tratamento da hipertensão, o tratamento da dislipidemia com método de LDL abaixo de 50 e também o tratamento da diabetes. Vocês veem que na diretriz American Heart já coloca como indicação o inibidor de SGLT2 e os análogos de LP1 na redução de MACE. O que a gente não tem é na melhora da quantidade da distância caminhada do paciente, certo? O que a gente tem para a melhora da distância caminhada atualmente? A gente tem o cilostazol. O cilostazol é inibidor da fosfodiesterase 3 e ele foi liberado para o tratamento aí da doença arterial periférica lá em 1999. Então, um tratamento aí bem antigo que a gente usa até hoje para melhora da distância da caminhada. Então, nesse contexto que foi feito esse estudo, né, o estudo STRIDE, para ver se a semaglutida de fato tem impacto no aumento dessa distância,
certo? E aí, os critérios de inclusão foram pacientes acima de 18 anos, paciente diabético e pacientes com claudicação intermitente que apresentam a dor, né, a partir de 200 metros, né, que é a classificação de Fontaine 2A. E, além disso, precisava obrigatoriamente ter um índice tornozelo braquial abaixo de 0,9 e um índice dedo braquial abaixo de 0,7. A gente não costuma fazer. Uma edição curiosa. Eu não sei do que se trata, tá? É a mesma ideia aí do índice tornozelo braquial, só que mais específico, né? E aí, o que acontece? Eles conseguiram aí incluir uma quantidade de pacientes razoável, em torno de 792 pacientes, com segmento de 52 semanas. E o desfecho primário avaliado foi justamente a distância percorrida pelo paciente. Essa avaliação foi feita na esteira, a uma velocidade de 3,2 km por hora, para ser mais preciso. É um compêndio, né? Sabe tudo, né? E tá tudo Inacreditável. aqui, ó, na cabeça. Então, vamos... Nem minha cola tem tanta informação quando Eu acaba comecei a assim. pensar que eu céu. saí do podcast e comecei só a prestar atenção no que ele tava falando. Nem tava vendo outra coisa. Incrível. Não, é porque a gente precisa saber como é que foi avaliado, né? Esse teste aí não foi um teste de caminhada comum, foi feito na esteira, né? 2 milhas por hora, né? 3,2 quilômetros. Exatamente. Caramba. E aí, o que acontece? O que ele queria ver não era o risco, a redução do desfecho cardiovascular, porque a gente já tem esse resultado. A gente quer ver a melhora de qualidade de vida. E também avaliar a redução da taxa de dor ao caminhar e melhora de qualidade de vida. Esses foram os desfechos avaliados, né? E aí, por meio dessa avaliação da semaglutida subcutâneo, foi um desfecho positivo. Conseguimos, mais uma vez, com a semaglutida, ter mais um desfecho positivo. A gente está vendo o paciente benefício da semaglutida em várias áreas do paciente, né? Seja na parte renal, seja na parte da obesidade, seja na parte da diabetes e agora na parte da doença arterial periférica, né? E o que a gente teve de benefício? A gente teve um aumento de 13% da distância caminhada. Isso se reflete numa média de 40 metros. É muita coisa, né? E o que mais chama atenção, que houve um aumento de 11% dos pacientes que não tiveram dor para fazer a caminhada. E isso se reflete em torno de 30 metros sem dor. Então, a qualidade de vida do paciente melhorou bastante. Associado a isso, um aumento do índice tornozelo braquial de 5%, que é muito interessante, né? E o que mais chama atenção é o seguinte, que a gente sabe que a semaglutida faz perder peso, certo? O que a gente teve nesse estudo? A gente teve uma perda de 4 quilos. Será que essa melhora da distância caminhada estava associada a essa perda de peso? É isso que ficou na minha cabeça, viu, Plínio, quando eu li o resumo do artigo. Porque, pô, faz muito sentido, né? O cara perder mais peso que o placebo, ele vai conseguir caminhar mais, independente do grau de obstrução na perna que ele tem. Exatamente, eu também pensei a mesma coisa, né? Mas 4 quilos, o que o estudo inclusive refere que talvez não seja suficiente para você ter um aumento, um ganho da distância caminhada tão importante. Além disso, a gente teve evidência da melhora do índice tornozelo braquial, ou seja, o fluxo sanguíneo melhorou do que estava previamente devido à redução dessa inflamação sistêmica por meio da semaglutida. Além disso, pela análise estatística, foi realizada, né, uma correlação entre a perda de peso e o aumento da distância caminhada. E a relação foi fraca, ou seja, provavelmente essa alteração foi, de fato, a redução aí do tratamento da própria doença em si. A intervenção era mais interessante do que a consequência, né? Então, a intervenção com a semaglutida teve um peso maior do que a consequência, que foi a perda de peso, na verdade, né? Acho que esse é o que você está tentando trazer pra gente. Exatamente. E associado a isso, também nos desfechos secundários, tivemos a redução de morte cardiovascular. Lógico que no trabalho a gente acaba tendo, por ser um desfecho secundário, um desfecho bastante importante, né? Quase 50%. Mas só comprova o que a gente já tinha de antes, sabia, né? Beleza? Então, acho que foi um estudo bastante interessante, né? Até porque o que a gente tinha era cilostazol, que é contraindicado em pacientes com IC e que é uma doença prevalente em doentes com DAOP, né? E 25 anos sem nenhuma atualização em relação à melhora do benefício do tempo de caminhada, né? Então, acho que é um trabalho promissor aí. Acho que o Plínio convenceu todo mundo, né? Da mesa, tá no sofá, no carro. Eu achei que eu tava falando com cirurgião vascular. Tô achando que ele tá tendo patrocínio, gente. Eu ia comentar isso. Não é possível. Você tem algum conflito de interesse com a Novo Nordisk? Fala agora. Ainda não. Tá aberto, não, brincadeira, né? brincadeira. Estou aqui, né? Acho que de semaglutida, então, foi extremamente importante, né? E aí, teve um estudo muito aguardado, que inclusive foi tema já do podcast, de doença coronariana em mulher, principalmente relacionada à doença não obstrutiva. A expectativa estava muito alta nesse estudo, e os resultados não foram tão agradáveis assim.
Rossi, o que você traz pra gente sobre o Warrior? Olha, Matheus, assim, eu não sei o quanto que o nosso ouvinte trabalha com INOCA, né? Que é a isquemia sem obstrução coronariana documentada. Mas quem trabalha com isso não estava muito empolgado com o Warrior, porque muita gente se refere à INOCA como se fosse a fibromialgia da cardiologia, né? Uma paciente que a gente não consegue documentar muito bem o que ela tem, mas ela tem muito sintoma e, infelizmente, ela incorre com muito MACE, né? Então, é uma coisa muito frustrante, porque você investiga mal, não consegue documentar o que ela tem, você trata mal, não melhora o desfecho dela e ela evolui com muita intercorrência, seja do ponto de vista de sintoma, seja do ponto de vista de evento cardiovascular. Então, é uma paciente que é sabidamente grave e que a gente é muito limitado do ponto de vista de diagnóstico e terapeuta. Então, o Warrior ele veio justamente para tentar começar a trazer para a gente alguma coisa positiva nesse cenário que possa trazer uma luz no fim do túnel para essas pacientes que são muitas, e você note que eu estou falando no feminino porque eu estou falando majoritariamente de pacientes mulheres. Tá? O Warrior ele foi um estudo multicêntrico, americano, incluiu mais de 1.200 pacientes, que os critérios de inclusões eles eram muito simples. Ser mulher, ter angina, ou seja, a suspeita de uma INOCA, então já vai a primeira crítica ao estudo. A gente não conseguiu nem provar que as pacientes que participavam do próprio estudo eram as pacientes que de fato tinham um teste documentando que elas tinham disfunção microvascular. Ou que elas só tinham, suspeita, Rafa? Era suspeita. Elas tinham clínica de angina ou um equivalente anginoso e foram para um exame de imagem, seja angiotomo de coronárias ou cateterismo, e não foi demonstrada uma doença obstrutiva nesse cenário. Então, por quê? Porque o diagnóstico confirmado de INOCA é muito difícil de se fazer. É via cateterismo invasivo com a mensuração de reserva de fluxo coronariano associada à resistência microvascular coronariana, ou através de um PET, que é um exame muito caro e pouco disponível, ou uma ressonância que tem um software que consiga avaliar a resistência de microvasculatura. Ou seja, muito difícil a gente fazer esse diagnóstico nesses pacientes. Até um estudo prospectivo que se propôs a avaliar tratamento não conseguiu confirmar que essas doentes tinham isso. Então fica esse viés que várias pacientes aqui no meio possivelmente não tinham o diagnóstico que a gente se propôs a tratar. E qual que foi a ideia de intervenção? Então, eles seguiram essas pacientes por 5 anos e propuseram o tratamento convencional, ou seja, o que o médico assistente estava propondo para o paciente de acordo com as demais comorbidades ou que ele julgava ser o correto para aquela doente com essa suspeita de INOCA, ou a terapia médica otimizada proposta pelo estudo, que seria a terapia usual com a adição de estatina de alta potência, AS na dose de 81 a 182 miligramas, associado a IECA ou BRA na dose máxima tolerada para o paciente. Então, a gente tem que lembrar que a INOCA geralmente tem como a principal etiologia a disfunção microvascular, que está muito relacionado a uma ação exacerbada de angiotensina 2 nos vasos de menor calibre da nossa vasculatura coronariana. Então, quando a gente inibe o receptor de angiotensina 2 ou inibe a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2 com o IECA e com o BRA, em tese, a gente melhora a qualidade de vida desses doentes. E aí, para a nossa surpresa para quem não trabalha muito com isso, mas para a nossa confirmação, para quem vê isso todos os dias, o desfecho foi negativo, né? Então, qual que era a ideia do desfecho primário? Era tempo de evolução até a ocorrência de um MACE. Tá? Então, o que a gente queria era atrasar o tempo que essas pacientes iam incorrer com um evento cardiovascular maior e, no final, para a gente conseguir fazer esse dado estatístico, precisou de alguns cálculos epidemiológicos e estatísticos um pouquinho mais refinados, mas no final o desfecho composto primário não foi atingido, a gente não conseguiu atrasar em relação a isso, o que é bastante triste. E quem trabalha com coronária vê muito isso. Quem tem angina, naturalmente, já está com estatina, já está com AS e já está com IEC-BRA. Então a terapia proposta pelo estudo não foi nada muito novo, né? Mas talvez pacientes que não usassem essas drogas tiveram elas acrescidas. E infelizmente a resposta terapêutica também foi uma resposta que foi muito frustra. Então, na prática clínica, pouco mudou nos pacientes com INOCA. A gente continua com doentes com dificuldade diagnóstica, com dificuldade de tratamento, que são muito sintomáticas e que têm uma evolução para MACE muito maior do que a população que não tem esses sintomas. Então, talvez, fica aí a proposta para próximos estudos, confirmar o diagnóstico antes da gente propor o tratamento, consiga dar um dado mais fidedigno para a gente, né? Olha, esse paciente tem INOCA de verdade, eu dei a estatina e EC-BRA e ela não melhorou. Pronto. Aí a gente consegue falar que de verdade esse tratamento não foi o pilar que ajudou esses pacientes. Mas na maneira como o desenho foi feito, pelo menos na minha opinião, fica um viés bastante grande de pacientes que possivelmente não tinham a doença e naturalmente não responderiam a ela. Tem 2 comentários para fazer que eu achei um pouco estranhos, assim, do Warrior, né? Primeiro, a doença é estranha, o que você quiser falar, fica à vontade. A doença é esquisita. Mas primeiro, a S estatina de alta intensidade para tratar a INOCA já
já é um pouco esquisito, né? No paciente que não tem doença aterosclerótica, a não ser que ele tenha doença aterosclerótica não obstrutiva. Esse certo? dado a gente não teve ainda mesmo, Matheus. Por que escolheram a AS e a estatina de alta potência? O que a gente tem são algumas análises retrospectivas em pacientes que possivelmente já usavam isso, até portadores de minoca, propriamente dita, não só de inoca, e que acabaram tendo um desfecho favorável em uso dessas medicações. Análise retrospectiva, principalmente em relação à estatina. A OAS ainda é meio conflitante. Então, possivelmente, foi daí que trouxeram essas medicações para colocar nesse estudo. E outra coisa que me chamou muita atenção foi a taxa de desfecho, né? Porque mesmo não tendo diferença entre os dois grupos, 16 a 17% desses pacientes tiveram eventos em 5 anos. Ou seja, a gente está falando de ANOCA, 17% dessas pessoas internaram por angina, né? Sem doença obstrutiva. Então, realmente é expressivo essa taxa de evento e a gente não conseguiu fazer nada ainda, né? Esperamos que nos próximos anos... A gente já está vendo que isso é um foco de estudo cada vez maior. Então, a gente deve descobrir alguma coisa. Opinião né? pessoal, tá? Não tô tirando isso de lugar nenhum. Mas quando a gente conseguir facilitar o diagnóstico, talvez a gente comece a ter opções terapêuticas mais palatáveis. Enquanto a gente não conseguir fazer o diagnóstico, a gente fica dando tiro no escuro, né? E o que eu achei interessante também é que o trabalho não foi muito claro, né? Dos pacientes que não estavam sob intervenção, eles não falam muito claramente qual que foi o tratamento usual deles, né? Não foi nada contra um placebo, né? Então era a terapia que o médico titular gostaria de fazer, estudo multicêntrico americano, então tem o viés de regiões aí, dependendo de como ele tratasse, mas a ideia dos pesquisadores era não intervir, então não vai ter uma droga Deixar a mais o tratamento aqui, usual, eles né? vão tratar como eles achavam que deveriam fazer, o que do ponto de vista de comparação para MACE, acho que até é razoável, né? Se a gente quer comparar uma coisa nova com um tratamento convencional que o médico daria para uma doença que a gente não sabe se tem alguma coisa que melhora. Então, eles tentaram comparar sem intervir muito sobre a decisão terapêutica do médico titular e acabou que, mesmo com a intervenção que eles propuseram, não mudou nada, né? Então, Deixa como tá para ver como é que fica. acabou ficando como fica mesmo. Seguindo o raciocínio de doença coronariana, a gente teve 2 estudos relacionados à antiagregação plaquetária, tá? E 2 estudos que foram muito comentados. O primeiro deles foi em relação ao tempo de dupla antiagregação. Há exatas 5 semanas, eu e o Rossi recebemos aqui o Dr. Luiz Fernando para falar justamente de DAPT. E a gente via que, de regra, depois que coloca o stent, 6 a 12 meses de dupla antiagregação plaquetária. Exceto em pacientes de alto risco de sangramento, que a gente já está podendo encurtar, até 1 mês de DAPT, desde que os próximos meses fossem com um novo inibidor de P2Y12. Esse novo estudo, que é o HOST-BR, e BR não é de Brasil, infelizmente. é de Bleeding Risk, é um estudo sul-coreano, ele quis avaliar exatamente o tempo de DAPT. E eles são 2 estudos em um só, porque ele fez um estudo com pacientes de alto risco de sangramento e outro com pacientes de baixo risco de sangramento. Então, nos pacientes de alto risco de sangramento, que foram 1.500 pacientes avaliados, eles separaram uma estratégia de DAPT por 1 mês apenas versus 3 meses de DAPT, sendo que a monoterapia era, após a DAPT, era critério. Tanto a DAPT quanto a monoterapia era critério do médico assistente, e a maior parte dos casos a DAPT foi utilizada com clopidogrel, tá? Que é uma coisa mais relacionada ao nosso cenário. E nos pacientes de alto risco de sangramento, quando comparado 1 mês versus 3 meses, pacientes com 1 mês tiveram mais eventos isquêmicos do que pacientes com 3 meses. Ou seja, quem ficou com a S-clopidogrel por 1 mês teve mais evento, infarto, trombose, AVC ou óbito, comparado com quem ficou com 3 meses. Ou seja, isso corrobora com um estudo anterior que a gente tinha, o Stop DAPT ACS, em que não é seguro deixar a S-clopidogrel só para 1 mês após a síndrome coronariana. Estamos exagerando, né? Estamos exagerando num mês aí, talvez. 1 mês estamos exagerando. Detalhe, qual que era a apresentação clínica desses pacientes do HOST-BR? Era mista, tá? 40% estável, 60% de síndrome coronariana. Então, a gente viu que teve mais desfecho isquêmico em quem ficou com 1 mês e não teve diferença de sangramento. Então, o benefício composto geral foi a favor dos 3 meses de dupla antiagregação plaquetária em pacientes de alto risco de sangramento. Agora, nos pacientes de baixo risco de sangramento, que era o que a gente menos tinha dado, foi o resultado mais interessante, que ele comparou 3 meses versus 12 meses de terapia padrão. Lembrando que a gente já sabe que para estável era 6 meses, mas ele não fez essa discriminação. Foram para todos 12 versus 3 meses. Não teve diferença de desfecho isquêmico, mas quem ficou só com 3 meses de DAPT sangrou menos do que com 12 meses. Então, o desfecho total foi de que deixar com 3 meses foi melhor do que 12 meses para pacientes de baixo risco de sangramento. Então, foram essas 2 mensagens que o HOST-BR trouxe para a gente. Um estudo sul-coreano, randomizado, multicêntrico, mas só na Coreia do Sul, aberto, tá? E que provavelmente tanto os Estados Unidos quanto a Europa, se tiverem interesse
para colocar nas diretrizes como alta classe, eles vão ter que repetir o estudo lá. Legal, né, Matheus? E aí a gente começa a pensar, né? Esse estudo também pode levar a gente a pensar, os pesquisadores, né? Talvez de algum centro com mais grana, né? Com mais condições, de especificar aqueles grupos que você realmente citou. Colocaram todos no mesmo balaio, né? Alto risco e baixo risco. Mas dentro deles, né? Aqueles pacientes que eram os crônicos ou os agudos, etc. Talvez valeria a pena um estudo mais daquela subclasse, né? Bem separadinho, né? Separadinho, Pós-infarto talvez a gente vai é isso aqui. Exato. Angina estável, tratamento eletivo, é isso aqui, né, Raquel? Acho que isso que é muito Exato. interessante Eu acho mesmo. que isso talvez pode fomentar uma discussão legal aí no futuro, né? Com certeza. E eu falei isso no podcast com o Dr. Luiz Fernando, que a gente, que é um pouco mais jovem, né, de outra geração, a gente nasceu com pouco medo de trombose de stent, né? Porque a gente já tinha dupla antiagregação plaquetária, stents eluídos com polímeros eluídos com drogas melhores. Então a nossa experiência com trombose é muito mais rara. Mas eu acho que talvez um mês a gente vai começar a ver de novo uma coisa que a gente não tinha medo se a gente puxar essa corda muito para baixo, né? Assim, é um estudo muito interessante, né? Que sai daquele viés europeu da indústria farmacêutica querendo botar um inibidor P2Y12 novo no mercado mais precocemente, para um estudo mais de mundo real para a gente, né? Em que 80%, 70% dos casos de clopidogrel é o que a gente vê na nossa prática. Eu acho que a ideia do estudo, na verdade, é nem muito nem pouco, né? Sempre tendendo a equilíbrio, né? Não muito, postergar muito e também não muito precoce. E aí, acho que precisa de mais estudo para a gente saber exatamente qual que vai ser o tempo ideal. É engraçado que eu tenho a sensação que ainda os 12 meses vai ser difícil mexer, tá? Na síndrome coronariana, né? Eu não assim, sei. Eu tô vendo uma resistência. tá mas mudando, tem cara. muita informação nova já, Exato. e mesmo assim tá lá, padrão. Os 12 meses meses ninguém tem coragem de mexer muito, né, Matheus? Mas os dados, alguns apontam que talvez em a algum gente tenha momento alguma vão segurança. bater esse martelo e a gente vai ver que não vai mudar nada. Vai precisar de alguém mais corajoso aí. E o segundo estudo de antiagregação plaquetária foi o clopidogrel querendo destronar o AS como antiplaquetário de escolha no paciente com prevenção secundária, tá? Então, também foi estudo sul-coreano, multicêntrico, aberto, que randomizou pacientes que já tinham colocado stent previamente, passado o tempo de dupla antiagregação plaquetária, seja qual for, entre AS ou clopidogrel. É uma dúvida que a gente sempre teve e de prática a gente sempre usa AS, coloca o clopidogrel quando o paciente tem alguma intolerância, né? Então foram 5.500 pacientes randomizados, uma idade média de 65 anos, 18% mulheres, sempre subrepresentados nesses estudos de coronária, por um segmento de 2 anos. O desfecho primário de óbito, infarto e AVC foi menor no grupo clopidogrel, com 4,4% versus no AS 6,6%. Tá? Uma redução relativa de 29%, um NNT de 45%, que já é considerado pelo menos moderado para desfechos cardiovasculares. Então, é um estudo que vem para reforçar o paradigma de AS. Pô, AS a gente sabe que sangra, né? Envolve mucosa gástrica, intolerância, ao passo do clopidogrel podendo reduzir esse eixo primário. É o primeiro estudo que viu isso. Acho que dificilmente vai ser destronado, mas pode ser um passo. Até porque pegou, desculpa, mas até porque pegou uma população bem específica da Coreia do Sul, né? Talvez se conseguir replicar esse estudo em outras populações, a gente consiga aí confirmar mais esse resultado. Mas acho que é um resultado bastante interessante, né? E a gente vai vendo a cardiologia evoluindo. O AS, que quando a gente saiu da faculdade aí... Tinha todas as indicações do mundo. Tinha todas as indicações do mundo e agora Cada vez a gente tem menos indicações do AS, até porque é uma droga de pouco interesse do ponto de vista de mercado. É uma droga mais antiga, já sem patente, muito barata. Então, estão tentando justamente demonstrar que drogas mais atuais e também, com isso, mais caras, tenham benefícios maiores. Do ponto de vista prático, quanto melhor para o nosso paciente, melhor para o médico também, né? Então, deixando o mercado de lado aí, eu acho que tem que ser testado, né? Se a gente não testar essa hipótese, a gente nunca vai saber se tem alguma coisa melhor do que uma droga antiga como o AS, que já teve seu reinado, acho que o pico dele já foi. Ainda tem suas indicações, acho que dificilmente a gente vai conseguir tirar, como o Matheus falou dos 12 meses, eu acho difícil a gente tirar o AS totalmente da prática clínica, mas eu acho que cada vez mais a gente vai nichar, talvez, o melhor indicação clínica dele. É difícil você cortar algo que já tem décadas de experiência, né? Muito estudo, São as né? nossas verdades absolutas, Exatamente. né? Com muita força. Tudo que a gente testa novo, testa contra as evidências que o AS estava lá, né? Exato. Foi a primeira que começou, então é difícil mesmo de largar. Ô, Prata, e você acha que esse estudo, a gente pode usar ele para agora passar a usar o clopidogrel? Eu acho que não vai ser a hora ainda não. Mas Ainda a gente não, né? fica cada vez mais tranquilo, né? Cada vez mais tranquilo o paciente qualquer intolerância, sangramento, Alergia, AS, sangramento, a gente fazer né? essa troca pelo clopidogrel. O clopidogrel se mostrando uma droga sensacional, então sempre, né? E além de ser muito custo-eficaz, né?
extremamente barata para o serviço público, ela dificilmente vai ser destronada. E Raquel, quando eu convidei a Raquel, como você que é um dozer, que acompanha a gente aqui, sabe que ela é um super especialista em arritmia, eu tava pensando aqui dos milhares de artigos da arritmia que vão sair para ela. Acontece que a Europa resolveu marcar um congresso europeu na mesma data, né? E quase nenhum estudo interessante de arritmia publicado nesse congresso. Mas teve um de ablação de FA, né, Raquel? Exatamente. O que ele trouxe pra gente? Legal, O Prague. Prata. Esse estudo, né, o Prague 25, é um estudo que comparou, né, ablação por catéter versus uma estratégia de mudança de estilo de vida e mudança de fatores de risco associado a drogas antiarrítmicas, né? Então, assim, a gente sabe Ablação que... por catéter versus padrão, tipo isso. Exatamente, né? A gente sabe que a fibrilação atrial em si, ela é uma doença multifatorial, já bastante estabelecida e totalmente relacionada a fatores de risco e muitos deles modificáveis, como a apneia do sono, obesidade, consumo excessivo de álcool. Então, isso é um dos pilares do tratamento da fibrilação atrial. Mas qual que foi o racional do estudo, né? E aí, embasado já por estudos anteriores que trouxeram já essa proposta de controle rigoroso de fatores de risco, com melhora no desfecho e melhora no tempo livre de fibrilação atrial, né? Então, a gente já teve, assim... previamente, o Cabana e o Early AF, que foram estudos que já compararam ablação e antiarrítmico, pacientes com obesidade, e aí foram estudos pivotais para a gente pensar nessa proposta do estudo atual. Teve um estudo bastante legal também, que também foi citado nesse artigo, que foi o Legacy Study, que foi um estudo que viu que quanto mais o paciente perdia massa, índice de massa corporal, né? Então, quanto mais ele emagrecia, mais tempo ele ficava em ritmo sinusal. Então, esse é o racional. E aí, Daqui a pouco vai ter semaglutida para Semaglutida reduzir. Eu tava olhando de canto de olho pro brilho aqui, pra ver se ele não ia falar Será? nada. E aí, o racional foi isso, né? A gente pensar, a estratégia de ablação por catéter é uma estratégia bastante consolidada, com altas taxas de sucesso, sem nenhum conflito de interesse, tá? Não é, imagina, não é isso. Não é o que você gosta de fazer todos os dias, né? Não, Raquel? imagina, Jamais. mas a gente tem resultados bastante robustos da ablação por catéter. Mas talvez seria uma estratégia a gente tentar uma perda de peso intensiva para esses pacientes. Então, essa é a ideia, né? Então, o que foram incluídos? Foram incluídos pacientes obesos, IMC de 30 a 40. Esses pacientes obesos com fibrilação atrial sintomática excluíram os pacientes, aqueles com um quadro mais grave, que eram pacientes com disfunção ventricular ou pacientes com taquicardiomiopatía, pacientes obesos com IMC acima de 40 e idosos acima de 75 anos. E aí randomizaram para ablação por catéter e controle agressivo de fatores de risco, principalmente para redução de abuso de álcool e perda de peso. Um ponto interessante desse estudo é que para opção terapêutica de droga antiarrítmica, os pesquisadores deixaram como deixaram de lado, né, a nossa boa e velha amiodarona e optaram por outras drogas antiarrítmicas que também são boas, mas na nossa prática clínica, principalmente brasileira, a amiodarona é um dos nossos pivôs de tratamento. Então, é uma situação que causa certa estranheza, um certo impacto a gente não usar a amiodarona, que tem um potencial antiarrítmico muito interessante, principalmente nesses pacientes. Fica difícil extrapolar também para o nosso cenário. Né? Exatamente, exatamente. Se a gente for colocar uma média dos nossos pacientes, de 80% a 90% faziam uso de amiodarona. Então, não se encaixa tanto na nossa realidade. Mas a proposta é interessante, né? E aí, o desfecho era realmente ver o tempo livre de arritmia desses pacientes. Se a gente podia comparar a terapêutica clínica e medicamentosa contra a terapêutica intervencionista. E aí foram, em média, 200 pacientes que foram randomizados para os dois grupos, populações bastante homogêneas dos dois grupos, uma média de 60 anos, mais homens do que mulheres, cerca de 68% de homens, com IMC médio de 35. A prevalência era mais FA paroxística mesmo, que era o escopo do trabalho, né? E aí, o que se observou, né? Nada de muito impactante, né? O tempo livre de fibrilação atrial nesses pacientes durante o segmento foi melhor
com a ablação. Então, 70% dos pacientes, cerca de 70% dos pacientes, ficaram livres de fibrilação atrial na estratégia de intervenção, contra 36% dos pacientes que ficaram só na terapêutica clínica e medicamentosa. O dobro, né, Raquel? Ufa. Exatamente. Ai, Temos um ganha-pão ainda. Vamos lá. Então, é isso, né? O racional do estudo é legal. A gente sempre costuma dizer que a estratégia de tratamento de fibrilação atrial, ela precisa ser em conjunto. Não adianta nada a gente submeter um paciente obeso, com apneia do sono, etilista, a um procedimento invasivo, que a gente vai ter maiores taxas de recorrência. E isso os estudos anteriores já provaram. E foram ousados, né? Tentar fazer com que a estratégia medicamentosa... Clinicões, né? Clinicões. Mas tudo bem, né? Foi uma tentativa. Foi uma tentativa, mas a gente segue lá, firme. Vamos embora. Com a ablação. Vamos ablacionar todo mundo. Vamos. Mas o lado bom também é que o grupo do tratamento clínico com antiarrítmico, né, com mudança de estilo de vida, também teve redução de desfecho. Foi uma redução de desfecho não tão importante, mas mostra e prova que, de fato, a mudança de estilo de vida também tem o seu papel, né? Então, a gente não pode tirar essa importância. E até porque... Um ou outro, né? Com exatamente. Certeza, não é todo centro que tem uma Raquel capacitada de fazer a ablação de FA disponível 24 horas, né? A gente sabe que, inclusive, grande parte do Brasil não tem. Então, a estratégia mais conservadora, os clinicões aí, pensando a nível populacional do nosso país, por mais que a amiodarona não tivesse ali no meio da estratégia não invasiva, é bom saber que confirmar, né? Ser mais saudável incorre com menos episódios de FA e menor frequência de arritmia. É isso. Rossi, pra gente fazer uma ponte entre coronária e C, o Rossi é o cara desse por enquanto, daqui a pouco vamos inventar congênito, né? Porque... No TEC foi congênito, cada um tem uma coisa. Ele participou do fatídico episódio número 42 de trombo do ventrículo esquerdo, fez uma edição da Prime sobre isso, fantástica, ambos muito bem comentados. Pô, muito obrigado, meu amigo. E tinha uma promessa de ter o estudo sobre rivaroxabana versus varfarina, o RivaVar, né? RivaWar ou RivaVar, para quem quiser associar as duas drogas aí. RivaVar. E aí, Rossi, o que você achou do RivaVar? Então, o RivaVar, ele é o estudo, o podcast número 42, a gente podia até renomear ele, né, para o estudo egípcio, né, porque foi quando a gente falou de um estudo que estava justamente tentando suplantar o uso do Marevan nos pacientes que tinham trombo endocavitário com o uso de DOACs. Era um estudo observacional, retrospectivo, que já estava sendo um dos pilares aí para a gente começar a pensar em mudar essa terapia, que a gente tenta sempre indicar cada vez menos o Marevan, como a gente está falando do AS, o Marevan entra com o mesmo problema, e além dos problemas práticos, né, de sangramento que a gente tem com o AS, que a gente estava comentando agora, o Marevan tem o inconveniente do controle do NR, que é um limitante muito importante para pacientes que têm um perfil social limitado, um perfil cognitivo que é mais difícil, para paciente que já é pouco aderente, é uma tortura conseguir controlar isso. Então, quando a gente vê o INR bem controlado em estudo, nem sempre é o que a gente vê na prática clínica, por mais que quem trabalha com um pouco de Marevan saiba que quem adere bem e acompanha direitinho consegue ter uma taxa de controle razoável. O problema é que, infelizmente, nem todos os doentes são assim, né? Qual que foi a ideia, então, do RivaWar? É justamente fazer um estudo prospectivo em pacientes de doença isquêmica, e aí, dentro da doença isquêmica, 90% foram infartos com supra e 10% só infartos sem supra, então já entra aí um viés nicho populacional bem específico, né? Isso é bem legal. Perfeito, aqui, ó. Que estava justamente se propondo a comparar pacientes que tiveram eventos agudos e evoluíram com um trombo intracavitário pós-evento, qual estratégia poderia ser superior à outra, ou qual seria a diferença entre usar anticoagulação com Marevan e anticoagulação com a rivaroxabana, principalmente. Então, foi um estudo unicêntrico. Então, se a gente estava falando do estudo egípcio, esse é o estudo paquistanês, tá? Então, mais um viés aí, um estudo unicêntrico. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que, por mais que 90% dos pacientes fossem infarto com supra, somente 85% do total, então dos 90% com supra e 10% sem supra, só 85% foram submetidos à angioplastia, tá? Então, não foi um tratamento ideal para todos esses doentes, por motivos inúmeros aí que quem trabalha com coronária aguda sabe, anatomia desfavorável, multiarterial, não teve acesso à angioplastia primária porque não estava no centro de referência. Coronária fechada, mais de 48 coronária, anos. exato. Paciente que era um infarto evoluído e chegou atrasado. Um cenário bem Brasil. Se eu for ser bem honesto, a gente provavelmente não teria taxas de 85% de angioplastia aqui no Brasil, provavelmente seria ainda menores, né? Então a gente comparou justamente 260 pacientes que estavam nesse cenário para uma estratégia que estava inicialmente
4 semanas de dupla antiagregação plaquetária e depois um segmento até 12 semanas, então até a gente completar 3 meses, de monoterapia com AS ou clopidogrel, depende do que o médico assistente escolheu, associado à varfarina ou associado à rivaroxabana. E aí o nosso desfecho primário era justamente avaliar a resolutibilidade do trombo. Então a gente queria saber se depois desses 3 meses de tratamento a gente não tinha mais trombo identificado por um ecocardiograma, que foi o exame de eleição, que não é o mais sensível para avaliação de trombo, então mais um viés aí. A ressonância a gente sabe que é um exame um pouquinho superior, justamente para a gente poder diferenciar tecidos, né? Às vezes no eco a refringência fica meio parecida, trombos que são mais murais e menos móveis podem ser confundidos com o próprio miocárdio. Na ressonância, como a gente tem perfusão em uma coisa e não tem perfusão no trombo, fica mais fácil a gente diferenciar, então tem mais esse viés também, mas eram trombos que eram vistos inicialmente com o eco e depois, no segundo momento, também o controle foi com o mesmo exame, então também tem esse dado que é bastante interessante para a gente. Qual que foi o desfecho primário que a gente pôde avaliar? 95% de resolutibilidade com a rivaroxabana, 96% com a varfarina. Então, ambas opções terapêuticas muito boas para a gente resolver, uma taxa muito próxima de 100% aí, deixa a gente bastante satisfeito em relação a esse desfecho primário. Os desfechos secundários, que eram morte, AVC ou sangramentos maiores, não houve uma diferença estatística significativa entre os dois grupos, mas sempre uma tendência desfavorável em relação à rivaroxabana, tá? Até 2 vezes acima de desfechos contrários, principalmente em relação a AVC e sangramento da rivaroxabana, a só AVC, desculpa, sangramento não, em relação à rivaroxabana, mas trouxe pra gente aí o conforto de que pode ser uma opção terapêutica sim, viável num primeiro estudo prospectivo em pacientes que a gente tem que lembrar sempre isquêmicos, né? Os pacientes que o Plínio vê no ambulatório do miocárdio, que são chagásicos, miocardiopatia dilatada, não entram nesse cenário. A gente sabe que geralmente a gente pode ter até 90% dos pacientes que infartam ADA podem evoluir com o trombo em até 1 mês, mas ele não tende a se refazer no cenário do paciente isquêmico, ao passo que outras miocardiopatias isso pode começar a acontecer de maneira reincidente. A gente estava até justamente comentando isso antes do podcast, que em alguns cenários clínicos a gente vai indicar anticoagulação para sempre, seja com rivaroxabana ou Marivan, mas no paciente isquêmico fica essa resposta aí bastante satisfatória em relação ao uso da riva, em relação à varfarina. O primeiro estudo randomizado sobre o tema, né, acho bastante válido, chamou a atenção um número maior de AVC, né, numericamente maior em quem tomou rivaroxabana versus quem tomou varfarina, que pelo N pequeno não conseguiu dar diferença estatística, mas isso deixou uma pulga atrás da orelha. Eu acho até interessante, né, que esses pacientes eram pacientes isquêmicos. Tinha aquele efeito protrombótico do evento isquêmico, né? Tem também o miocárdio atordoado, que tudo leva ao trombo. Você passando daquela fase aguda anticoagulando e você resolve o problema. O diferente são aqueles pacientes com cardiomiopatia dilatada, né, que é aquelas cardiomiopatias que não tem a resolução da melhora da função ventricular, a gente ainda fica na dúvida, né? Será que a gente coagula por pouco tempo ou será que a gente mantém a anticoagulação? Porque o fator causal, né, que é a estase, que é a disfunção, a gente não resolveu. Ou aneurisma, né, o dedo de luva no paciente Exatamente. chagásico, né, tudo isso se mantém lá. Ao que pese, eles tentaram balizar justamente os pacientes mais graves. Quase 90% da população, entre 80% e 90%, eram pacientes com fração de ejeção abaixo de 35%. Ou seja, tinham disfunção ventricular, tinha estase sanguínea possivelmente relacionada a isso, mas o que o Plínio falou é muito verdade. A gente também angioplastou esses doentes e a gente não acompanhou a melhora clínica, a resolução do estênio miocárdico, não foi a proposta do trabalho, mas assim... estudos observacionais já apontavam de que seria seguro usar a rivaroxabana. Agora, com um prospectivo, a gente documentou que, de fato, realmente parece seguro. Acho que vai ser uma coisa que, diferentemente do que a gente estava falando em relação ao clopidogrel ser absorvido como prevenção secundária na prática clínica, a rivaroxabana já está na prática clínica. Na verdade, o que a gente quer é salvar o processinho dos médicos falando que agora tem um estudo que fala que pode mesmo, e isso acompanhou justamente os outros dados que já demonstravam que a gente poderia ter uma segurança boa de usar a rivaroxabana. Agora, para a última etapa, a gente vai falar alguns artigos rapidamente, a mensagem principal, e comentar sobre algum deles que a gente achar interessante. Levanta a mão, fala ou você vai apontar? Eu vou apontar. Então tá bom. Primeiro deles, Fresh Up. Raquelzinho. Pois é, esse artigo foi bem engraçadinho, né? Gostei, achei legal. É um artigo que quis trazer uma abordagem de uma situação que é rotineira para o cardiologista, que é a restrição de ingesta hídrica. A gente adora, né? Principalmente quem trata IC, busca sempre essa orientação de restrição de ingesta hidrossalina, principalmente da ingesta hídrica. E aí, a questão era...
não tinha nenhum estudo prévio comparando realmente de uma forma padronizada e randomizada se a restrição de ingesta hídrica era efetivamente importante no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, o que eles fizeram? Eles compararam a estratégia mais liberal e uma estratégia mais restrita. Só que, na verdade, esse estudo trouxe uma diferença desses dois grupos que não foi tão interessante. O liberal não foi 4 litros por dia. Pois é, não foi. Foi uma diferença de um grupo para o outro de 250 ml. Copo então, era um d'água, né? copo. Então, a característica desses pacientes, né? Então, pacientes com insuficiência cardíaca não eram pacientes muito graves, não eram aqueles pacientes que a gente está habituado a tratar e realmente são aqueles que a gente, por prática clínica e não com base em evidências, a gente costuma fazer isso, mas são pacientes que estavam em média com o uso de 1 comprimido de furosemida ao dia, que isso aí, né, gente? Isso aí é o arroz com feijão, né? 1 comprimido é um paciente que a gente sabe que não é Tá tão compensado, grave. né, Raquel? Exatamente. Então, e a estratégia também não foi tão diferente uma da outra, né? E aí eram pacientes com média de classe funcional 2 e eles queriam saber diferença em qualidade de vida, tá? Foi aplicado, então, o questionário de Kansas e não viram nada muito que chamou muita atenção, né? A ideia era boa, mas no final essa diferença... Exato. A prática não foi tão diferente uma coisa da outra, né? Então ele queria Exatamente. ver se a gente fosse restrito. Na verdade, queria mostrar que eu posso ser mais tranquilo a ponto de liberar Um copo líquido d'água para o a mais. paciente com IC. Mas na prática é um copo de água a mais, né? Talvez ao invés de 1.500, 1.800, a gente pode deixar o paciente estável, sem estar descompensado, tomar. Desde que ele... Exatamente. E lógico que não dá para extrapolar o resultado desses estudos para os nossos pacientes que são muito graves, né? Então, não se aplica a essa população. Comentários, Plínio? Você que lida diariamente com esses Nossa. pacientes com GES. Pois é, tem que tomar muito cuidado com esse estudo aí, né? Porque depois você lê, restrição hídrica não mudou desfecho, né? Não mudou qualidade de vida. Aí vai lá e passa isso pra todo mundo. Não, isso tem que ser analisado de forma muito cautelosa, né? Então, esses pacientes estavam estáveis, só com 1 comprimido de furo. Vejam que eram pacientes em classe funcional 2, eram pacientes que não tinham hospitalização prévia, ou seja, não são os pacientes que a gente costuma Não é a ver realidade. aí. Qual que é a sua pronto-socorro, média de né? furosemida, Plínio, dos seus Então, pacientes? 6 comprimidos. Não, tô brincando, gente. A gente sempre tenta Dia de otimizar o quarta, tratamento talvez. para evitar que isso aconteça. Mas de às vezes quarta é acontece. isso. Não, e hoje aconteceu exatamente isso, gente. Eu tava lendo esse estudo ontem, que eu achei interessante, né? Quando eu vi o resultado, né? Aí, hoje chegou a paciente com IC de fração de ejeção melhorada, em torno de 45% de fração de ejeção, e ela falou assim, doutor, não aguento mais ficar com sede. Só que era uma paciente que tava com BNP de 97, tratamento clínico totalmente otimizado, que tava com uma restrição hídrica de 1 litro por dia. Essa paciente que tava sem furo, eu fico agora com esse estudo mais tranquilo em liberar a parte da ingesta hídrica. Lógico que eu falei para ela não tomar 4 litros, né? Claro. Mas, assim, essa paciente eu fico mais tranquilo. O que não dá para fazer é o paciente tá com 4, 5 comprimidos de furo e você liberar líquido para esse paciente. Pior que isso, paciente internado, né? Paciente que está internado, que você está tentando controlar a volemia dele, não dá pra pensar, não, você é mais liberal aqui, ele vai evoluir bem e vai para casa depois. Não, se ele está internado, ele já fugiu de tudo que a gente estava discutindo até agora. Exato. Seguindo, Rossi, em uma frase, carboximaltose férrica. Nossa, de Teve novo. Eu não A gente aguento, eu ia falar a insiste, mesma não coisa. aguento Mas mais a gente ferro. insiste esse tema, né? A gente já testou. Então, eu Não- achei que isso já tinha reposição sido vioral, a testado. gente já testou reposição endovenosa, a gente retestou essa hipótese com um estudo que era o FAIR Heart Failure 2, tá? Um estudo multicêntrico europeu, que testou mais de 1.100 pacientes que tinham disfunção ventricular abaixo de 45%, e aí quem trabalha com isso está acostumado, né? Disfunção ventricular associada é ou ferritina abaixo de 100, ou índice de saturação de transferrina abaixo de 20%, com a saturação com a ferritina entre 100 e 300, tá? Então, essa era a ideia do estudo, e a gente tentou testar de novo. A gente já sabe que não muda a mortalidade, mas existem estudos como o Iron antigamente, que demonstrou que houve melhora de qualidade de vida, de redução de hospitalização, melhora de sintoma, e foi isso que a gente tentou justamente testar de novo. Só que dessa vez a gente tentou não um mês, mas um desfecho um pouco mais duro, tá? O que ele tentou avaliar foi tempo até morte cardiovascular ou hospitalização por IC, ou o número total de hospitalizações por IC dentro dessa população estudada de 1.100 doentes, ou nos pacientes com índice de saturação de transferrina abaixo de 20%, ou seja, esquece a ferritina, só vamos trabalhar com esse dado, a morte cardiovascular e a hospitalização por IC de novo, tudo isso um desfecho composto com 3 dados diferentes, tá? E no final não mudou muito nessas 3 populações aí, então um dado Será conflitante que isso vai com... caber? Então, vai diminuir um pouco o ímpeto da Ó, carboximaltose aqui a gente está férrica, né? falando de morte cardiovascular
cardiovascular, que é uma coisa que outros estudos não tinham colocado, tá, Matheus? Então tem esse ponto que é importante a gente lembrar, porque a indicação hoje de reposição de carboximaltose férrica é para melhora de sintomas e internações, tá? Aqui a gente se propôs a colocar um dado a mais, que seria morte cardiovascular, e para morte a gente reforçou que não tem sentido. Perfeito. Eu vou trazer alguns estudos de intervenção estrutural em valvopatias. O primeiro deles, assim, eu vou tentar não rir, né? Já é o sei qual Dapatave. é. Por quê? Pegou o paciente... Qual que é a lógica da dapaglifosina para paciente que colocou TAV? Ou seja, dapaglifosina é boa para quem teve estenose aórtica, porque não dá antes, né? Enfim, pacientes que implantaram TAV foram randomizados entre tomar dapaglifosina ou não e para avaliar desfechos. E o resultado foi positivo do estudo. Só que veja bem, quase metade dos pacientes eram diabéticos, que a gente sabe que a glifosina tem efeito. 20% desses pacientes tinham fração de ejeção menor do que 40%, que a gente sabe que a glifosina é bom. E quase 90% desses pacientes tinham disfunção renal moderada, que a gente sabe que o ISGLT2 também reduz desfechos gerais, como desfechos renais que foram incluídos aqui no estudo. Então, basicamente, eu acho que, como eram muito idosos essa população, de 80 anos, que normalmente são excluídos desse estudo, o que acrescentou dar dapaglifosina para idosinho também vai ajudar, né? Agora, eu não sei se pós-TAV vai estar no protocolo colocar dapaglifosina, né? Eu gostei, você foi comedido. Foi um estudo para dar certo, né, gente? O estudo era para dar certo, mas o lado bom foi o que você falou. Estudo para publicar. O estudo que dá vontade da gente ter feito. Não, mas assim, brincadeiras à parte, o lado bom desse estudo, né? Para valvopatia, que é sempre excluído dos estudos, mostrou que teve redução de desfecho. Perfeito. E para pacientes também idosos, né? Então, assim, grande parte da amostra, acho que acima de 70% da amostra era idoso. Então, assim, mostrou que teve redução de desfecho nesses pacientes. E sempre lembrando que aquele paciente que faz TAV, ele já tem alteração estrutural. Então, você resolve o problema mecânico, mas você tem aquele risco residual. Então, o paciente ainda tem uma alta prevalência de internação mesmo depois de resolver a TAV. Então, talvez a dapagliflozina entre nesse contexto. Não sei se vai mudar a diretriz, né? Mas, assim, de colocarem que tem indicação, mas paciente diabético, ICFR e DRC já tem indicação. É isso que eu ia falar. Não, o Matheus trouxe 20% tinham disfunção ventricular, Matheus? 17%, fração de ejeção menor 40%. 45%. Mas né? o que eu ia falar, 50%. quando é acima de 45% mais tensã também, a DAPA também tem benefício. Exatamente. Né? Então, assim, independentemente da disfunção ventricular, em algum grau eles têm algum grau Perfeito. de C e iam ter algum benefício, no mínimo, sintomático aí de usar dapaglifosina. Já era esperado vir positivo, veio positivo. Espero que não atrelem TAV a dapaglifosina, que não faz sentido, né? Provamos óbvio. Ainda em estrutural, a gente teve alguns outros, o Protect TAV, que avaliou se eu colocar uma rede de proteção ali no arco aórtico, se reduziria AVC na hora do implante da TAV. Isso é uma coisa que já está sendo muito estudada, está sendo utilizada já, e o estudo foi negativo, tá? Então, provavelmente vai reduzir o ímpeto de eu colocar mais um dispositivo na hora do implante da TAV. Além disso, a gente teve o resultado de 5 anos do Evolute, que é um estudo que avaliou a TAV para pacientes de baixo risco, que permaneceu não inferior, né, à cirurgia, um segmento de 5 anos. E a gente teve um muito interessante, que foi a primeira prótese desenhada para insuficiência aórtica, um estudo ainda inicial de 500 pacientes de fase 2, mas que demonstrou que sim, melhorou muito parâmetros ecocardiográficos e foi seguro. Então pode ser que para insuficiência aórtica, que é mais difícil de ser tratado, menos espaço para ancorar a prótese, a gente está prosseguindo e evoluindo nesse resultado. Em relação ao FAME3, legal. Raquelzinha, para a gente finalizar. Esse daí foi interessante, né? Ele foi um contraponto do segmento de 1 ano, né? Foi um estudo que comparou a intervenção coronária percutânea, quando ela foi guiada por reserva de fluxo fracionado, quando comparada à cirurgia de revascularização. E aí a gente já teve a publicação do resultado de 1 ano, e no segmento de 1 ano mostrou que a angioplastia, nesses casos, era pior que a cirurgia de revascularização. Foi um estudo de não inferioridade. E aí, no resultado de 5 anos, a gente teve uma mudança disso, que a gente percebeu que houve mudança nesse segmento. Então, o que acontece? Não teve uma diferença de MACE, né? Morte, AVC e AM, quando se comparou a cirurgia de revascularização com angioplastia guiada pela reserva de fluxo. Então, foi um resultado interessante aí, né? Que não seguiu a tendência do resultado apresentado de 1 ano. E não segue a tendência dos resultados de trabalhos que relacionam revascularização cirúrgica, né? Normalmente a gente vê uma incidência de MACE maior no perioperatório, que o risco cirúrgico acaba imputando isso aos pacientes, e depois no segmento a longo prazo, a cirurgia acaba recuperando em relação à angioplastia e às vezes até passando. Aqui foi o contrário, a cirurgia saiu na frente e depois foi alcançada, da melhor das hipóteses aí,
pela angioplastia guiada pelo FFR, ao que pese, o desfecho composto ficou na inferioridade realmente dos dois, mas a incidência de infarto e revascularizações ainda foi superior na população angioplastada em pacientes graves, né, multiarteriais, que foram submetidos à revascularização. Então, para esses desfechos pontuais, revascularização parece que ainda é superior, mas para o desfecho composto, incluindo mortalidade e AVC, aí tudo ficou meio que elas por elas. É estranho, né? Algo que a gente não esperava, então vale ser estudado mais, né? Quando a gente tem um estudo que a gente chama de outliers, merece ser mais estudado. E acho que para a última menção honrosa, a respeito da balão intraórtico, de novo, tadinho, sofrendo, né? Pro choque cardiogênico. Foi estudado colocar precocemente no choque cardiogênico para ver se melhorava o desfecho. Infelizmente, não deu certo pro balão intraórtico dessa vez. Triste, né? Por que você achou, Plínio? 101 pacientes aí, né? Eles foram randomizados tratamento convencional e aquele paciente que evoluiu com choque cardiogênico de você introduzir o balão de forma precoce. E aí a avaliação foi em 60 dias para avaliar sobrevida ou sucesso na ponte, né? Para transplante ou dispositivo. E não houve diferença, né? Ou seja, o balão aí que a gente costuma usar tanto, né? Como ponte para transplante, no choque cardiogênico ainda a gente não conseguiu ter a resposta de que de fato reduz o desfecho. Eu acho que é excelente, né? A gente conseguiu cobrir nossa proposta, a gente sabe que em 1 hora é muito difícil a gente cobrir um congresso inteiro. Que acabou faz 2 horas, né? Que acabou faz 2 horas. Antes do episódio Mas começar. a gente fez isso nos últimos 4 anos e a proposta sempre foi essa, a gente trazer o principal de uma maneira mais leve. A gente sabe que incorporar isso à prática clínica não vai ser num debate pós-congresso, vão ser nas primes, vão ser em podcasts específicos que a gente vai fazer isso. E acho que a gente teve a nossa missão concluída na nossa primeira cobertura em vídeo, né? Então, agradecer a todo mundo que tá acompanhando a gente nessa missão. E você, claro, né? Que ficou até agora aqui, nos vendo e nos ouvindo. Valeu, gente. Valeu, Tchau, gente. pessoal. Foi uma Obrigado. honra, obrigado.